Boa noite. Eu vou agora apresentar dois modelos didáticos de tecido epitelial. Os modelos foram confeccionados com massa de modelar. O primeiro modelo que eu trago para aqui é o tecido epitelial simples. Esse tecido ele é formado, ele tem como característica uma única camada de células, que a gente pode ver a membrana basal, as células ligadas à membrana basal, e aqui na superfície as células ligadas à cavidade do órgão ou o meio externo. O núcleo dessas células ele acompanha o formato da célula, da sua célula. Neste modelo eu trago para vocês um exemplo de tecido simples cilíndrico, que tem a capacidade de absorção. Ele é encontrado normalmente revestindo o útero, o estômago e o intestino. No estômago, esse tecido ele forma microvilosidades que facilitam a absorção dos nutrientes. O segundo modelo que eu trago é de tecido epitelial estratificado pavimentoso. Esse tipo de tecido ele é formado por mais de duas camadas. Ele pode ter duas ou até 35 camadas de células, mas basicamente essas camadas são divididas em três. A primeira, formada por células basais, que são indiferenciadas, tem um núcleo arredondado e dão origem às células diferenciadas da camada intermediária, que é essa em vermelho. Essa camada intermediária ela é formada por células já um pouco diferenciadas, com o núcleo também arredondado, e essa, no caso, já tem um aumento na produção de queratina, caso essa seja a especialidade desse tecido. Ainda, aqui, seguindo nas outras camadas, nós temos a camada, última camada, a terceira camada, que é a camada superficial. Essa camada é formada por células achatadas, que tem também um núcleo achatado. Geralmente, essa camada tem muita queratina, no caso, se essa for a especialidade do órgão. É o exemplo da pele, que tem a última camada toda preenchida, de células todas preenchidas de queratina, e por isso mortas. No caso do esôfago, que também tem esse tipo de tecido também, estratificado pavimentoso, essa última camada ela não é queratinizada, não é formada por células mortas. Esse tecido demonstrado aqui, ele tem a função de proteção contra atrito. Outra imagem que eu trago é das microvilosidades que eu falei do tecido epitelial simples. Aqui nós temos uma camada de células, aqui, melhor. Temos uma camada de células na parte ligada à cavidade do estômago, e essas células justapostas, elas formam as microvilosidades que facilitam a absorção dos nutrientes. Aqui, em outra imagem, trago o tecido estratificado do esôfago, que tem as células basais, as células da parte intermediária com uma certa diferenciação e as células achatadas aqui no final, já entrando em contato com a luz do esôfago, bem achatadas, com núcleos bem achatados. Pronto, é isso. Boa noite.